Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo, né, que trata sobre funções de várias variáveis. E o assunto de hoje que nós vamos abordar vão ser as chamadas derivadas parciais de ordem superior. Vamos falar sobre a equação do plano tangente e aproximações lineares, que é uma aplicação da equação do plano tangente, né? Então, quando a gente chegar mais para frente, vocês vão entender o que cada uma dessas coisas significa. Bom, iniciando, nós vamos falar das derivadas de ordem superior. O que são derivadas de ordem superior? Acho que vocês lembram do termo lá do cálculo 1, né? Segunda derivada, terceira derivada. Então, derivadas de ordem superior é isso. São derivadas onde eu derivo mais de uma vez. As chamadas derivadas de segunda ordem e terceira ordem. Por exemplo, seja dada f uma função de duas variáveis. E suas derivadas parciais f sub x e f sub y são funções de duas variáveis, de modo que elas podem ser calculadas suas duas derivadas parciais, né? A derivada parcial com relação a x de f sub x e f sub y, e as derivadas parciais com relação a y de f sub x e f sub y. Essas derivadas são chamadas derivadas parciais de segunda ordem de f, certo? Dessa forma, nós podemos usar as seguintes notações para essas derivadas parciais de segunda ordem, certo? Eu vou mostrar aqui uma, mas isso vale para todas, né? Tanto faz eu escrever assim como assim, né? Colocar o parênteses ou não entre o x das derivadas. Utilizar o derro, né? Para representar a diferencial, a derivada parcial, né? Assim ou assim, dá na mesma. Ou assim também, com o z, né? Tudo aqui é igual, né? No caso de terem derivadas diferentes, a gente pode escrever elas assim, ó. De ser uma derivada parcial com relação a x e outra com relação a y, né? A gente pode escrever elas assim, tá bom? Seguindo, vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem dessa função aqui, certo? Então, quem seria f sub x? Ou seja, a derivada parcial com relação a x dessa função aqui. Seria 3x² mais 2xy ao cubo. E aqui é zero, né? Porque só tem y. Derivada parcial com relação a y. Quem seria? Essa aqui é zero. Essa daqui fica 3x² y². E essa daqui fica menos 4y, né? Ok? E agora vamos calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Que no caso aqui vai ser f sub xx e aqui f sub xy. Que é a derivada parcial com relação a x daqui, né? Vai ser 6x, né? Porque veio o 2 para frente multiplicando, 2 vezes 3 dá 6. E aqui fica 2y ao cubo. O derivado de x é 1, né? E agora derivando isso com relação a y. Aqui é 0. E aqui vai ficar 6xy². Ok? E aqui vamos derivar com relação a y. A derivada aqui é com relação a y. Vamos derivar com relação ao próprio y novamente. Aqui vai ficar como 6x² menos 4, né? Derivando com relação a y. E derivando com relação a x. Como é que vai ficar? O 2 vem para frente multiplicando. Vai ficar 6xy². E aqui, como é a derivada com relação a x, isso aqui vai dar 0. Aí, a gente tem um resultado importante. f sub xy deu 6xy². f sub yx deu 6xy². Mesmo resultado, né? Então, isso aqui não é coincidência. Isso é resultado de um teorema. Vou chamar de teorema de Clairaut. Suponha que f seja definido em uma bola aberta que contém o ponto A e B. Se as funções f sub xy e f sub yx forem ambas contínuas, nós vamos ter que essas derivadas parciais vão ser iguais. Beleza? Essa propriedade ela é bem interessante, porque o que é que ela quer dizer com isso? Não importa a ordem de derivação, se você vai derivar com relação a x primeiro ou com relação a y,
o resultado vai dar uma coisa só, ok? Bom, seguindo, falando agora dos planos tangentes, que os planos tangentes eles têm uma aplicação muito legal das derivadas parciais, né? Então é o seguinte, suponha uma superfície S, né, que tem equação igual a z igual a f de xy, ou seja, uma função de duas variáveis. De maneira que f tem suas derivadas parciais contínuas de primeira ordem, ou seja, as primeiras derivadas com relação a x e y são contínuas. E seja dado um ponto x0, y0, z0 que pertence a S, ou seja, um ponto P aqui. Ó. Ok? Como nós vimos antes, nós vamos passar agora dois planos em y0 e x0. Como y0 e x0 são pontos, é um ponto que pertence à curva, né? Pertence a S, já que P ele é escrito como x0, y0, z0, ou seja, esse ponto P pertence à curva, então x0 e y0 pertence à curva. Dessa forma, traçando dois planos y0 e x0, eu vou cortar essa superfície. O corte nessa superfície, acho que fica melhor de ver agora. Opa! O corte nessa superfície, acho que aqui, deixa eu ver. Aqui tá bom. Pior que eu vou precisar. Deixa eu ver se eu consigo afastar assim. Não. Pronto, agora sim. O corte nessa superfície vai formar duas curvas, né? Eu vou passar um plano aqui, né, ó. E vai formar a curva C1 e a curva C2. Ok? Em cima da superfície S. Dessa forma, esse ponto que está na superfície pertence tanto a C1 como C2, porque o que define as curvas C1 e C2 são os planos x0 e y0, que são pontos da curva, ok? O ponto P fica em C1 e C2, porque pertence à superfície. E aí, já que eu tenho duas curvas C1 e C2, eu vou passar duas retas tangentes, T1 e T2, nas curvas C1 e C2, respectivamente, passando por esse ponto P, certo? Então aí eu vou ter duas retas, a reta T1, como vocês podem ver aqui, e a reta T2. Não sei se vocês lembram disso, mas lá na geometria diz que uma das coisas que define um plano são três pontos ou duas retas. Então se eu tenho duas retas concorrentes aqui, elas vão definir um plano. Então por T1 e T2, eu passo um plano tangente à superfície S. Porque se as retas são tangentes à superfície S, o plano que passa pelas retas também será tangente à superfície. Principalmente porque o ponto de tangência das duas retas é um ponto só, é o ponto P. Ok? Dessa forma, nós vamos ter a equação do plano. Acho que vocês lembram lá da geometria analítica, certo? Se a gente fizer a imposição de que y igual a y0 e x igual a x0, nós vamos obter a chamada equação do plano tangente. Suponha que f tenha derivadas parciais contínuas. Uma equação do plano tangente à superfície é dada por essa sentença aqui. Então, por meio dessa sentença, eu consigo identificar a equação, eu consigo construir a equação desse plano tangente que passa por essas duas retas tangentes, certo? Então, essa é a chamada equação do plano tangente. Como é que a gente calcula? Como é que a gente calcula a equação do plano tangente à superfície? Então, vamos lá. Determine a equação do plano tangente à superfície ao paraboloide elíptico z, ou f de xy, igual a 2x² mais y², né? No ponto 1, 1 e 3. Então, aqui eu já tenho x0, y0 e z0.
eu preciso descobrir quem é a derivada parcial de f aplicada em x e y aplicada em x, 0 e y0. Então vamos lá. Quem vai ser del z, del x? Vai ser 4x, né? Quem vai ser del z, del y? Vai ser 2y. E aí, essas derivadas parciais, eu vou aplicar no ponto 1, 1. Isso aqui vai ficar 4 vezes 1, que é 4. E isso daqui, eu vou aplicar no ponto 1, 1 também. No caso, vai ficar 2. Então, como é que vai ficar? Vai ficar z menos z0. Quem é z0? É 3, né? Vai ficar igual a derivada parcial aplicada em x, que é 4 vezes x menos x0 é 1, mais 2 vezes y menos y0, que é 1. Então, fica z menos 3 igual a 4x menos 4, mais 2y menos 2. Então, quem será z aqui? O plano tangente. Z será igual a 4x mais 2y, menos 4 menos 2 mais 3, porque esse 3 passa positivo, né? Então, vai ficar menos 6 mais 3 vai ficar menos 3. Essa é a equação do plano tangente, ok? É só simples assim, né? Bem tranquilo. Por que eu disse que a equação do plano tangente era um ponto muito importante para uma das aplicações, né? As outras não vai dar tempo para a gente ver. Mas uma das aplicações do plano tangente. Das derivadas parciais no cálculo. Porque por meio da equação do plano tangente a gente consegue calcular aproximações. Então é o seguinte, no exemplo anterior, nós vimos que a equação do plano tangente ao gráfico no ponto é essa, né? Não foi o que a gente encontrou? Portanto, isso é uma função linear de duas variáveis, que a gente pode chamar ela de L de xy, 4x mais 2y menos 3, né? O L vem de linear. Então, nós podemos dizer que essa função, essa função ela é a equação de um plano tangente à superfície S no ponto P. Então, essa função me dá uma aproximação de f quando x e y está próximo de 1 em 1. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o valor de 1,02 e 0,98 na função. Eu, teoricamente, teria que substituir aqui. O que não é algo tão simples de calcular, né? Porque tem quadrado e tal. Se você não tiver calculadora, ferrou. Mas com a equação de linearização, que como nós vamos chamar, certo? Ou de aproximação linear, a gente consegue calcular uma aproximação por meio desta equação para o valor desse ponto hipotético, né? 1,02 e 0,98 na função. Por exemplo, utiliza a aproximação encontrada no exemplo anterior para calcular o valor de 1,1 e 0,95. Então, se eu for calcular 1,1 e 0,95 nesse exemplo aqui, certo? Vai dar um trabalhinho. Como eu disse, principalmente sem calculadora. Mas usando a equação de linearização, nós vamos ter uma aproximação que vai ser 4 vezes 1,1 menos 2 vezes 0,95 menos 3. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 4,4 menos 1,9 menos 3. Isso aqui vai me dar 2,5 menos 0,5. Claro, isso é uma aproximação, né? Ou seja, vai ser mais ou menos menos 0,5 o valor aplicado na função, certo? Na segunda, por exemplo, ele quer que determine a linearização da função f de xy igual a x vezes e elevado a xy em 1 e 0. Então, vamos calcular. Quem será a derivada parcial com relação a x de f? Vamos usar a regra do produto. Derivada da primeira, derivada de x é 1, vezes a segunda, mais a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda.
Aí nós vamos usar aqui a regra da cadeia, né? Vai ficar y vezes e elevado a xy. Ok? E aí vamos aplicar esse valor em 1 e 0. Isso aqui vai ser e elevado a 1 vezes 0, mais 1 vezes 0, vezes e elevado a 1 vezes 0. Independentemente de quem der aqui, isso aqui é 0, né? Isso aqui é elevado a 0, que vai dar 1. Ok? Agora vamos calcular f sobre y. F sobre y vai ser x, constante, repete, derivada parcial com relação a y aqui, né? Então vai ficar x vezes e elevado a xy. Isso é x quadrado vezes e elevado a xy. Aplicando em 1 e 0, isso vai ser 1 ao quadrado vezes e elevado a 1 vezes 0. Isso aqui é 1 vezes 1, que é 1. Então, quem vai ser a nossa equação do plano tangente? 1 vezes x menos... Opa! Aqui é z menos z0. Quem será o z0? Z0 vai ser 1, né? Que é o valor aplicado na função. A função f de 1 e 0 vai ser 1 vezes e elevado a 1 vezes 0. F de 1 e 0 aqui vai ser... Aqui é 1 vezes 1, 1. Então z0, isso aqui é z0, isso aqui é 1, né? Então vai ficar z menos 1, que é o z0, vezes 1 vezes x menos x0, x0 é 1, mais y, mais derivada parcial com relação a y, também é 1, vezes y menos y0, que é 0. Então z menos 1 é igual a x menos 1 mais y. Z vai ser igual a x mais y menos 1 mais 1. Então quem é z? X mais y. Aí ele quer que calcule a aproximação em 1,1 e menos 0,1. Então f de... Então no caso vamos botar L de 1,1 e menos 0,1 vai ser 1,1 mais menos 0,1. Isso aqui dá 1. Então a aproximação é 1. Agora, se tu fosse aplicar nessa função esses valores para encontrar o valor exato, lembrando, isso é uma aproximação. Isso não usa não, só isso. Se tu fosse aplicar aqui, isso aqui ia ficar 1,1 vezes e elevado a 1,1 vezes menos 0,1. Uma conta miserável, né? Então é mais fácil usar a linearização para você ter uma noção de aproximação do valor de funções demasiadamente complicadas. Beleza? Bom, gente, finalizamos por hoje. Dúvidas, tragam na semana que vem, finalizem as atividades, tá bom? E a gente vai conversando e tirando todas as dúvidas que vocês forem tendo, tá bom? Não deixem de trazer as dúvidas, porque isso é muito importante, para que eu possa saber se vocês estão entendendo, se não estão, e aí vocês trazem e a gente conversa e tenta ver o que é que pode fazer diante de cada caso, beleza? Pois abraço, gente, até a próxima.